Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite a todos. Uma grande alegria poder estar novamente reunidos com a igreja e nós darmos continuidade a mais uma mensagem da série que nós estamos trabalhando neste mês, Vida em Comunidade. Neste mês nós temos olhado para a igreja de Corinto e buscado aprender por meio da experiência daquela igreja e daquilo que Deus trouxe àquela igreja, a aprendizados que sirvam para a nossa vivência como comunidade, como igreja. O tema da nossa mensagem de hoje é uma mesa para todos. Nossa mensagem vai estar baseada em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, onde trata-se sobre o encontro de uma festa chamada ágape. Ágape é a palavra amor no grego, então era a festa do amor. Nós vamos olhar para esta festa, e nesta festa era celebrada a ceia do Senhor, como nós conhecemos hoje. Meu objetivo por meio dessa mensagem, na verdade, é apenas conduzir a igreja para que possa participar da ceia do Senhor de maneira digna. Isso significa participar em unidade. Eu quero rapidamente, mais uma vez, trazer para vocês um pouco do contexto da igreja de Corinto, porque às vezes pode haver entre nós aqueles que não estiveram conosco durante esta série, e é sempre bom então relembrar um pouco. Corinto era uma cidade portuária e um rico centro comercial. A cidade, ela ostentava um teatro ao ar livre, com uma capacidade para 20 mil espectadores. Corinto possuía uma população que incluía gregos, romanos, judeus e orientais daquela região. Exibia com orgulho o templo de Afrodite, os quais muitos dizem que existia neste templo 1000 sacerdotisas. Sacerdotisas essas que costumavam descer em momentos e em épocas festivas para terem relações com os homens da cidade. A condição imoral de Corinto é vividamente percebida no fato de que o termo grego korintianizomai, uma palavra grega que literalmente significa agir como um coríntio, alguém que nasceu daquela cidade. Mas este termo era conhecido como alguém que cometia fornicação. Então a palavra korintianizomai era usada para dizer ou chamar alguém que cometia fornicação. Por isso, Corinto era notória como uma cidade imoral, pecaminosa. O evangelho foi pregado em Corinto pela primeira vez pelo apóstolo Paulo no ano 50 depois de Cristo, e nós temos essa narrativa escrita em Atos, capítulo 18, foi durante a segunda viagem do apóstolo. Os problemas aparecidos no culto daquela igreja têm semelhanças extraordinárias com muitos problemas litúrgicos vividos em nossos dias, século 21. Ou pelo menos uma boa parte das igrejas enfrentam problemas semelhantes. A igreja de Corinto, ela vivia uma grande efervescência espiritual, conhecida também pelos muitos dons que possuía. Entretanto, ao mesmo tempo conhecida por suas divisões, conhecida por sua infantilidade, escrita e denunciada pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo chega a escrever que não poderia falar com eles como adultos, porque eles eram infantis, carnais. O espírito faccioso permeava essa comunidade, afetava todos os seus cultos. E acredito, sim, que aonde mais se percebia isto era nesses encontros
da festa do ágape, a festa do amor. E é a partir daí que nós vamos olhar e tentar tirar algumas lições deste texto. A primeira pergunta que eu gostaria de responder é: quando era celebrada a ceia do Senhor? Nós não temos um texto bíblico que afirme com clareza em que espaço de tempo eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. Eu não trouxe aqui dados, informações, mas existem relatos históricos, pais da igreja, que falam um pouco sobre estas festas. Então os teólogos e historiadores, baseados nessas informações, afirmam que esta festa, a festa do ágape, aonde ocorria a ceia do Senhor, ela era celebrada pelas igrejas locais no período de uma semana. Então, em uma semana, cada 7 dias, eles faziam uma festa chamada ágape, e durante essa festa também celebrava a ceia do Senhor. Essa festa do ágape, ela era uma festa onde todos, traziam comidas, bebidas, eles celebravam dessa forma juntos a morte e a ressurreição de Cristo, ouviam da palavra, tá? Era uma festa que tinha sim em seu início o fim de glorificar a Deus, de fazer com que a morte de Cristo fosse lembrada, de que a ressurreição de Cristo fosse lembrada, de que a vitória que Deus havia dado à sua igreja fosse lembrada. Ela começou de uma maneira boa, de uma maneira correta, esta festa. Entretanto, por causa dos abusos, e nós veremos isso hoje, a festa do ágape, ela foi separada da celebração da ceia. Por causa de erros que aconteciam nessa festa, então eles pegaram a celebração da ceia e tiraram de dentro da festa. Mas a festa ainda continuava acontecendo, mas a ceia já não era mais celebrada nas festas. Isso aconteceu a partir do século II. A festa do ágape desapareceu do calendário cristão no final do século VII, ao ser proibido pelo concílio de Cartago. Então nós vamos agora sim olhar para esta festa e como os coríntios celebravam e como era lembrado a ceia do Senhor em meio a tudo isso. E aí então eu vou levantar uma segunda pergunta: o que significava comer o pão e beber o cálice indignamente? O que significava comer o pão e beber o cálice indignamente? E aí eu quero convidar vocês para nós começarmos então a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, verso 18, diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. A palavra lhes vou dizer, no grego, é a palavra parangelo. Lembra que parangelo lembra evangelho? Só que essa palavra, evangelho, nós falamos de boas notícias. A palavra parangelo está falando de anunciar, mas é anunciar algo no sentido de acusar. O que Paulo está dizendo mais ou menos é: nisto, no que vou acusar vocês, é uma palavra mais dura. Aí vem logo em seguida, não os elogio. Então dá para perceber através dessa palavra que Paulo já está dando realmente uma chamada neles, porque ele está dizendo como quem vai acusá-los. E aí ele continua então: pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. A palavra divisões, para que vocês também saibam, essa palavra, ela é a palavra grega cisma. Cisma é a ideia de um rasgo. Você pega um vestido, um pano, e você puxa aquele pano, você rasga o pano.
Um cisma é essa ideia. Paulo está dizendo que há um cisma entre eles. Vocês, estão agindo como se tivesse rasgado algo. E quando nós rasgamos um tecido, quando você pega um tecido e abre e você vai rasgando aquele tecido, aquilo faz o quê? Muitos estragos no pano, faz feridas. Você pode até costurar aquele tecido, tentar juntar, mas não vai ficar algo perfeito. Paulo está dizendo, eu estou acusando vocês, e vocês estão causando um cisma, vocês estão fazendo um rasgo no corpo de Cristo. Vocês estão provocando feridas, vocês estão provocando coisas muito sérias. Paulo, ao se referir então à celebração, ele chega a dizer no verso 17 que nós lemos, que as reuniões faziam mais mal do que bem, porque essas reuniões estavam causando o quê? Feridas nas pessoas. Eles não se reuniam e causavam edificação, pelo contrário, como um rasgo, eles estavam rasgando, na verdade, corações, vidas. Paulo chega também a dizer que não só mal, mas não causava também o bem. Claro, além de causar um rasgo, feridas nas pessoas, não produziam nos seus encontros o bem, não edificavam vidas, não consolidavam a unidade do corpo. Veja que o que Paulo fala é muito sério. E aí, basta nós pensarmos em algo simples. Jesus disse o seguinte: nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se houver amor. Agora, se essa igreja está causando rasgo, feridas, machucando pessoas, o amor não é visto entre eles. Automaticamente o que eles estão fazendo é testemunhando contra o próprio Cristo, a quem eles anunciam. Porque se o amor proclama o Cristo que nós cremos, o inverso também é válido. A falta de amor entre eles, as divisões causadas entre eles, anunciam que eles não pertencem a Cristo. E dessa forma faz com que Cristo seja então envergonhado, desonrado. Por isso o assunto é sério, por isso Paulo está tratando disso como uma coisa séria, e ele vem então acusando, apontando, vamos dizer assim, o dedo na ferida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Veja só no verso 21, quando ele diz que cada um come a sua própria ceia sem esperar. A palavra grega, sem esperar, é a palavra prolambano. Prolambano tem a ideia de não dar a oportunidade. O que Paulo está dizendo é que eles comem a ceia sem dar ao outro sequer a oportunidade de comer, de participar daquela mesa. Veja como que a coisa é séria. O que acontecia? Acontecia que existia dentro da igreja divisões entre classes sociais, divisões entre culturas, gregos, romanos, judeus, e essas pessoas não estavam conseguindo se entender. Então elas iam para a festa do ágape, aonde também celebrava-se a ceia do Senhor, e deveriam todas participar dessa mesa. Então todos levavam lá o seu prato, todos levavam a sua bebida para participar desse ato. E naquele tempo, sim, costumavam levar vinho para tomar. E aí então, quando iriam celebrar isso, que deveriam celebrar todos juntos, o que acontecia era que alguns já haviam comido toda a comida, outros já haviam bebido todo o vinho. E eles faziam dessa forma para não compartilhar, para não dividir. E eles faziam de forma a não dar ao outro sequer a oportunidade. Então eu chegava, trazia o meu vinho, trazia o meu pernil, e aí ao invés de eu esperar, eu comia logo, para que não tivesse sequer outra oportunidade de comer da minha comida. Que tipo de espírito é esse? Onde pessoas se reúnem com a intenção de não dar a outra oportunidade de comer da sua própria comida. Você já pensou?
Você prepara a maionese, você fala que vai participar de um churrasco com as pessoas, só que aí você pega e come toda a maionese para depois ir lá e falar: cadê a maionese que você ia trazer? Já está aqui, ó. Não dá sequer a oportunidade do outro saborear o seu prato. E isso acontecia porque havia entre eles exatamente divisões. Alguns começaram a pensar: poxa, mas eu trago um prato, eu trago um cordeiro, e a pessoa vem e traz só uma coxinha, ou eu trago um café com não sei o quê, e o outro traz só um copinho d'água. E eles começaram entre eles a discordar, e cada um falou: bom, você quer saber? Já que ele não, eu vou comer o meu. E cada um começou a comer o seu, e virou então um encontro individualizado, uma reunião onde não existia comunhão, não se sentavam à mesa como um. Essa mesa não era mais para todos, ela era só para mim, e cada um fazia a sua refeição. Conforme nós podemos continuar lendo o verso: porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então aqueles irmãos que eram de uma classe mais pobre, eles não tinham abundância já no seu dia a dia, possivelmente já passavam fome no seu dia a dia, mas encontravam uma oportunidade nessas ceias de poderem, pelo menos no encontro semanal, se alimentarem um pouco melhor. E aquele grupo que tinha condições, grupo de comerciantes, grupos que tinham condições, eles começaram a falar: bom, já que eles não trazem, eles só vêm para comer, eu vou comer o meu. E aí essas pessoas chegam agora e não encontram também comida ali. Os irmãos não estavam dividindo. E o que acontecia? Passavam fome, enquanto outros estavam já caindo de bêbado, porque tinha tomado todo o vinho, para não dividir, ele virava o garrafão. Aí você tinha um com fome, com sede, outros com a barriga, vamos dizer assim, estourando, para não dividir, e bêbado ainda, Essa era a festa de Corinto. Assim eles comemoravam a ceia. E aí o apóstolo Paulo pergunta: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Quer dizer, quando vocês estão vindo para cá, que é hora de dividir, compartilhar, fazer uma mesa única, sentar todos juntos, vocês chegam aqui e acabam fazendo isso? Quer dizer, será que vocês não têm onde comer ou beber? E aí, mais uma vez eu falo, Paulo usa uma expressão que eu acho forte. Ele faz essa pergunta: ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Aí, mais uma vez, ele levanta a pergunta: eu, Paulo, os elogiarei por isso? Certamente que não. Como, Paulo? Como eu posso elogiar o que vocês estão fazendo? Quando Paulo pergunta se vocês desprezam a igreja de Deus, é aquela pergunta retórica, não precisa responder. O que vocês estão fazendo é um desprezo à igreja de Deus. Além de humilhar os que não têm, e que talvez venham aqui numa expectativa assim, de poder comer um pouco melhor, de poder beber algo um pouco melhor nos encontros entre os irmãos, para compartilhar, dividir, vocês tiram eles de lado, vocês não dão sequer a oportunidade para que estes comam, para que eles bebam com vocês. O que vocês estão fazendo é desprezando a igreja de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É perceptível pelas palavras do apóstolo Paulo que a falta de fraternidade entre eles e a falta de reverência na celebração da ceia, preste atenção no que eu vou dizer. Paulo está referindo aqui à reverência para com o corpo de Cristo. Isso não significa reverência para com o pão e nem para com o suco de uva, que são elementos da ceia, que muitos lugares trazem para estes elementos coisas místicas. Aí começam a querer dizer que se você comer este pão, você beber do cálice, você pode entrar no avião, o avião cair, todo mundo morre, mas você vai ficar salvo, porque você comeu daquele elemento, a graça de Deus está agora sobre sua vida. Não é nada disso. Quando você comer do pão, você beber do cálice, isso não vai virar carne de Cristo, nem sangue dentro do seu corpo. Não. O que Paulo está querendo afirmar aqui, preste atenção, que a falta de reverência, desprezo à igreja de Deus, está ligado com a falta de amor com os irmãos. Reverência para com o corpo de Cristo é reverenciar cada filho, cada membro, cada pequenino que pertence ao Senhor.
quando eles desprezam aqueles pequenos que não tinham condições sequer financeiras de trazer um prato, mas que queriam estar ali sim, junto com a igreja, celebrando, comendo, quando eles desprezam isso, eles estão faltando com reverência ao corpo de Cristo, porque eles estão desprezando filhos de Deus. Isso é falta de reverência para com o corpo. E isso os tornavam indignos de participar da mesa do Senhor. É sobre isso que Paulo está falando. Isso é ser indigno de participar da mesa. É você viver sem ter disposição de compartilhar e repartir as bênçãos que Deus tem dado a você com os irmãos que estão ao seu redor. Se você não tem essa disposição de compartilhar e de viver unidade, você senta na mesa indignamente, porque Cristo nos chamou para vivermos a unidade no corpo. E você precisa aprender a amar qualquer um dos filhos de Deus. Não importa a sua conta bancária, não importa a sua classe social, não importa a sua vida, você precisa amá-los. Isso significa dizer, e eu volto a pedir que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, para não trocar o que eu estou dizendo. Não são os pecados que nós cometemos em nossos erros, nossos atos falhos, que nos tornam indignos de sentar na mesa. Preste atenção, não são os nossos atos falhos, todos nós erramos, todos nós falhamos em alguma coisa. Às vezes você falha pensando coisas que não deveria pensar, às vezes você acabou mentindo ali, ou às vezes você fez algo que não deveria ter feito. Mas quando Cristo te chama para sentar-se e você vem participar da mesa do Senhor, e você reconhece que é pecador, você reconhece que sim, Senhor, eu cometo atos falhos, mesmo eu não querendo, eu acabo por cometê-los, como diz o próprio apóstolo Paulo. Senhor, eu peço sim perdão, e eu sento à mesa, mas eu sento baseado na graça de Deus. Portanto, você é chamado para sentar, não são esses pecados que devem impedir você de sentar, mas o sentar indignamente que aqui está dizendo, é exatamente você desprezar o seu irmão. Você não pode sentar à mesa do Senhor desprezando o seu irmão. E você sabe que o amor, ele nos chama para que nós possamos dividir. O amor, ele nos leva para olhar para o outro. Quem ama, olha para o outro. Quem ama, divide a vida com o outro. Quem ama, divide o que tem, o que possui com o outro. Por quê? Porque assim é o amor. Deus é amor. E Deus nos amou de tal forma que Ele dividiu o que? A sua própria vida. Ele nos oferece a sua vida. Ele nos colocou como amados e dessa forma Ele entregou o próprio Filho para que nós possamos experimentar essa graça e viver a vida. O amor, ele age. O amor, ele vai em ação. O amor não é algo que fica parado. O amor é ação constante. Agora, o que é o oposto do amor? Muitas vezes as pessoas pensam que é o ódio. Não, não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Indiferença. Sabe quando você decide tornar alguém indiferente a você, você está ferindo o corpo de Cristo, você está sentando indignamente na mesa do Senhor. A indiferença é um ato de assassinar alguém sem matá-lo. Se alguém me fez um mal, aí eu falo assim, Deus, olha, eu perdoo aquela pessoa. A gente ouve muito isso, né? Mas a partir de hoje, o nome dela na minha agenda está riscado. Aqui comigo não anda mais. Quando a pessoa está de um lado da calçada, eu atravesso a calçada para o outro lado. Se a pessoa passa, estende a mão, eu faço de conta que não vi, toco reto. Eu matei essa pessoa da minha relação. Isso é pecado. Isso é assassinato. Isso é sério. Isso estava acontecendo nessa igreja. Eles estavam sendo o quê? Indiferentes um ao outro. Não dando oportunidade para o outro. E quando exercemos esse tipo de coisas, nós sentamos indignamente na mesa do Senhor. Porque Cristo morreu por todo homem, por toda mulher, por toda criança, por todo jovem, por todo velho, por todo ser humano naquela cruz. E nós não podemos ser indiferentes com ninguém. Todo mundo é digno do amor de Deus. Todo mundo foi chamado por Deus para sentar nesta mesa. Essa mesa é uma mesa única para todos. E você não pode tratar e colocar pessoas na sua lista dos indiferentes.
Pessoas que eu não vou lidar mais com essa pessoa. Ela já me feriu tantas vezes, eu já contei, foi mais de 70 vezes 7. Não, você não pode. Você não pode agir dessa forma. A palavra de Deus diz, não matarás. E Jesus disse, lembra do que está escrito, não matarás? Jesus diz, eu agora vos digo, né? Não só matar. Ele coloca e diz assim, que é errado, até mesmo quando você maldiz o seu irmão. Maldizer alguém já é errado para Jesus. E a Bíblia fala sobre isso. Você não pode dizer que ama a Deus e odeia o quê? O seu irmão. E você não pode dizer que perdoou alguém e você tirou ele da tua lista e não cumprimenta mais, tornou frio, né? Você já viu isso? Coisa de criança faz? Agora, né? Como é que era lá? Eu não sei mais, né? Acho que é assim, né? Tô de mal, é isso, né? Tô de mal de você. Aí sai lá, né? Aí passa lá o coleguinha, né? Vai cumprimentar. Oi, tem crente que vive assim, na infantilidade, na criancice, né? Tô de mal de você. Eu nem lembro mais como é que fazia paz depois, né? Assim. Aí fica esperando, crente, faz assim, tá? Paz com todos, né? Conserte a sua vida. Não sente na mesa dessa forma indigna. O que nos torna indigno participar da mesa é a atitude de desprezo com os nossos irmãos, com os menores. É a insistência em não compartilhar a vida com o outro. Não se pode beber do mesmo cálice e comer do mesmo pão sem se tornar um com o outro. Você não pode fazer isso. Você não pode achar que você come do pão e da vida de Cristo simbolicamente, enquanto o outro também come, aí você fala, não, mas eu não tenho nada com aquilo. Como você não tem nada? É o mesmo corpo que você está comendo. É da mesma fé. Não se pode. Isso é comer indignamente. No cristianismo não existe mais o eu, só Cristo. Você deixa de existir, só Cristo. Todos existimos para Ele. Só Ele é. E só Cristo pode dizer, eu sou, porque nós não somos. Eu e você não somos. Nós só somos qualquer coisinha dentro de Cristo, na vida em Cristo. Porque só Ele é vida, só Ele é ressurreição, só Ele é luz. Só Ele é Filho de Deus. Só Ele. E nós somos nele. Fora dele, nada somos. Não existe, porque não temos vida própria. No reino de Deus existe apenas uma mesa, onde todos são chamados para participar desta mesa. Não existe uma mesa para cada denominação. Não penso que lá no céu vai ter uma mesa para os batistas, depois tem outra mesa lá para os assembleanos, tem outra mesa lá para os congregacionais, enfim. Não, é uma mesa só. Todo mundo vai se alimentar do mesmo alimento. Não existe uma mesa para cada grupo, né? Não existe uma mesa para cada pessoa, é uma mesa só, compartilhada por todos. Tudo que está sobre a mesa de Cristo é para todos. Todos os filhos são amados da mesma maneira. O problema dos coríntios é esse, é que eles se reuniam, mas permaneciam na individualidade. Não se tornavam uma comunidade. Existia um individualismo no centro das suas reuniões. Parece estranho a gente falar que eles se reuniam, mas ao mesmo tempo não se reuniam. Quer dizer, eles se reuniam, se agrupavam, mas não se tornavam um, não se deixavam, não se permitiam viver unidade. Muitas vezes é assim que a gente vive como igreja. Podemos nos sentar aqui todos os domingos, parecermos uma grande família, mas na verdade vivemos sempre, cada um, a sua individualidade. Nós temos que cuidar para não fazermos isso. Participar da mesa do Senhor, sem disposição de compartilhar os recursos que o Senhor tem dado a você, com aqueles que necessitam, é participar de forma indigna de sua mesa. Quem participa da mesa do Senhor precisa saber que o pão nosso não me pertence, nem a mim nem a você, mas ele é nosso, é de todos. E todos têm o mesmo direito de comer, não importa a quem Deus usou para trazer o pão. Porque aquele que foi abençoado por Deus, ele é abençoado para abençoar. E que ele tenha sempre essa disposição. Viver em Cristo é viver em comunidade. Não existe espaço para o individualismo. Viver em Cristo é ser parte de algo maior do que nós mesmos. Não existe espaço para o egoísmo.
Viver em Cristo é ser cristocêntrico. Não existe espaço para em si mesmar. Precisamos discernir o verdadeiro significado da celebração da ceia do Senhor. Então eu vou ler como celebrar a ceia de forma digna. Espero e creio que vocês já entenderam como. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ao repartir o pão, Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, que é dado por vós, por vós. O pão simboliza o alimento e a vida. Dessa forma todos nos alimentamos de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. É assim que nós recebemos vida, a vida de Cristo em nós. O pão sendo repartido simboliza que Cristo foi distribuído entre nós e que ele se faz presente por meio de cada um de nós. Ele divide a sua vida e compartilha com cada um de nós. E quando nos reunimos, é a igreja, o corpo reunido. Foi necessário que Cristo derramasse seu sangue como propiciação, pagamento dos meus e dos seus pecados. O sangue de Jesus nos justificou e nos tornou santos diante de Deus. O sacrifício de Cristo nos tornou membros do mesmo corpo, filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Senhor. Portanto, em Cristo somos um. E a ceia do Senhor, ela nos traz também isto à memória. Jesus morreu para que fôssemos um. E Jesus orou intensamente por isso. E o apóstolo João escreve no Evangelho de João, capítulo 17, e por diversas vezes ele diz que na oração intercessória de Jesus, Jesus diz ao Pai, para que eles sejam um como eu sou um contigo. Que eles sejam um conosco. Que coisa maravilhosa. Jesus nos chama para ser um com Ele e Ele é um com o Pai. Nós somos chamados para nos unirmos a essa trindade santíssima de uma forma mística, misteriosa, mas nós somos chamados para nos tornarmos um com eles. Essa é a oração de Jesus: Pai, assim como eu sou um contigo, eu oro para que eles sejam um também conosco. Nós somos chamados para participar dessa vida, isso é ser um com eles, é a vida de Deus sendo distribuída, fluindo por meio de nós. E todo aquele que crê em Cristo entra nesse fluxo de vida de Cristo. Quando vivemos olhando somente para nós, para as nossas necessidades, nós não manifestamos o amor de Deus e demonstramos que não compreendemos o significado da cruz. Um culto verdadeiramente espiritual, entre outras coisas, é o que promove condições para que os crentes se aproximem da mesa do Senhor lúcidos, sóbrios, aptos para discernir o que estão fazendo e devidamente instruídos quanto ao sentido da ceia e capazes de dela participar então de forma digna, dispostos a compartilhar e dividir o que têm e o que são uns com os outros. Sejam dons espirituais, sejam bens financeiros, seja o abrigo de um lar, o que tiver, o que você possui, você deve estar disposto a servir, porque é assim que nós vivemos a unidade. Celebrar a ceia de forma digna é celebrar olhando para Cristo e olhando para o próximo. Não podemos dizer que nós estamos olhando para Deus sem olhar para o próximo, porque Deus nos obriga a olhar para o próximo. Participar da mesa do Senhor com entendimento é participar na expectativa de ver o outro participando junto com você. E não importa onde ele esteja e de onde ele veio. Sentar-se na mesa do Senhor de forma digna é fazê-lo estendendo a mão para que o outro possa também encontrar um lugar nesta mesa. E que você possa ser aquele que estenda a mão e traga-o para sentar na mesa.
e desfrutar da bênção oferecida por Cristo através da sua graça. Celebrar a ceia de forma digna é celebrá-la com o coração disposto a oferecer o seu lugar da mesa para o outro. Se levante, convide o outro para sentar na mesa, no seu lugar. Porque foi isso que Cristo nos ensinou. Nunca considere alguém indigno de sentar na mesa. Porque era isso que os fariseus faziam. Os publicanos, não, pecadores. Aquela mulher limpando os pés de Jesus, nossa, ele não sabe quem ela é. Essa é a atitude dos fariseus, homens que se consideravam santos demais, muito religiosos, batiam no peito, né? Dou dízimo, jejuo 2 vezes por semana, faço isso, faço aquilo. Jesus chamou eles de sepulcro caiado, bonitos por fora, podres por dentro. Nós não temos o direito de considerar alguém indigno, porque todos aqueles religiosos consideraram indigno, Jesus considerou digno e os chamou para sentar na mesa dele, para fazer parte do seu reino. Aqueles homens não sabiam o que dizer. Pois eu concluo com vocês 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A primeira coisa que eu gostaria de convidar você agora é uma reflexão. Faça um exame da sua consciência. Assegure-se que a sua atitude ao participar da mesa do Senhor, e nós faremos domingo que vem, seja correta. Que você tenha certeza que você está sentando de forma digna, com o coração aberto para que outros possam participar dessa mesa, convidando outros a participar desta mesa, não sendo indiferente com nenhum dos seus irmãos. Por isso a Bíblia diz: se você souber que alguém tem algo contra você, vá primeiro reconciliar, depois vem sentar nessa mesa, traga a sua oferta, vem participar dessa adoração. Pense, se há alguém que você precisa fazer um acerto, vai e faça. Não risque a pessoa da sua agenda. Não ignore ninguém, não faça e não trate ninguém com indiferença, porque isso fere o corpo de Cristo. Cristo morreu por todo pecador. Todo pecador. E não importa qual a gravidade desses pecados. Todo pecador é alvo do amor de Deus. Você não pode tratar pessoas, seres humanos, de maneira indiferente. Cabe a mim e a você trazê-los para participar da mesa do Senhor, apresentar para eles a graça de Cristo. Segunda reflexão que eu gostaria que você fizesse: convide seus amigos, familiares, seus colegas de trabalho para participar da mesa do Senhor. Não os condene, os convide para conhecer Cristo. Não aponte os erros deles, porque nós temos nossos próprios erros. Jesus nos mandou sair e convidar todas as pessoas para fazerem parte do seu reino. Ide pelo mundo e anunciai. Não é assim? Ide e pregai, meu amor. Anuncie que Deus me enviou e que os pecados foram pagos, que ninguém mais precisa ter culpa, porque os pecados estão pagos, a salvação já foi dada, é de graça. Vão e anuncie essa graça. E ele diz para todos, não somos nós que vamos escolher para quem. Todos são chamados a fazerem parte dessa comunidade. Não cabe a mim nem a você escolher aqueles que devem participar na mesa. Nosso dever é unicamente de convidar. É uma mesa para todos. E por fim, se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida,
Hoje pode ser a oportunidade de você fazê-lo. Não existe vida fora de Cristo. Não existe esperança fora de Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Não são os políticos, não vai ser o presidente escolhido que vai salvá-lo. Só existe um Salvador, Cristo Jesus. Ele um dia vai implantar o seu reino, vai estabelecer a justiça. Ele te convida a sentar na mesa dele, a participar dessa mesa, mas é preciso que você creia nele como Senhor e Salvador. É preciso que você realmente se renda aos seus ensinos. Faça isso, é a sua oportunidade. Feche os seus olhos. Eu vou dar um minuto de oração silenciosa para você. Se você, durante essa mensagem, se lembrou de alguém que você tem excluído da sua lista, da sua agenda, ora a Deus hoje por essa pessoa. Perdoa. Coloca o nome dela de volta na sua lista. Pode ser, quem sabe, até mesmo um pai, a mãe, pode ser um filho que tem te prejudicado e você de repente cortou da sua lista. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, quem sabe, que passou por cima de você, te enganou, te traiu. Não sei. Mas se há alguém na sua lista, coloca o nome dela de volta e fala: Deus, eu quero que essa vida seja abençoada. Se você não tem nenhum nome que estava sendo ignorado, esquecido, eu quero que você lembre agora de pessoas para você convidar para participar da mesa do Senhor. Pessoas que estão perdidas, estão nas trevas, mas que foram chamadas por Cristo para o reino da luz. Ora por essa pessoa agora. Coloca esses nomes e fala: Senhor, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega seu de trabalho. Deus eterno, nós clamamos a Ti, Senhor, que venha derramar sobre nós a Tua graça e que nós possamos amar como o Senhor ama, que nós possamos olhar para cada pessoa com o Teu olhar, sempre com o coração disposto a servir, a abraçar, mesmo quando ferido, que nós possamos nos lembrar da Tua palavra que nos ensina que quando baterem uma face para a gente dar a outra, quando pedirem para andar 1000 milhas, nós vamos andar 2. Deus, nos ajuda a vivermos de maneira digna do Teu ensino, da Tua vida, com o coração sempre disposto a compartilhar, a repartir tudo quanto o Senhor tem nos dado. Sejam elas bem materiais, bens espirituais, mas nós queremos que a nossa vida, que é a vida do Senhor, que agora flui em nós, possa continuar fluindo e transbordando e alcançando pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos fazer diferença, nós queremos, Senhor, ser uma comunidade que expresse o Teu amor aonde estivermos, Deus. Uma comunidade aberta para que pessoas possam vir sentar na sua mesa sem julgamento, sem condenação. Porque quem salva é o Senhor. Quando muitos eram desprezados, o Senhor mesmo ia em direção àquelas pessoas e chamava. E nós queremos seguir o Teu exemplo, Senhor. Nós queremos seguir o Teu exemplo. Nos ajude. Nos ajude a sermos cristãos mais parecidos com o Senhor, a compartilharmos nossas vidas plenamente, Senhor, e sermos irmãos. Obrigado por nos ensinar. Obrigado, Senhor, por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.